10 de dezembro de 2015 deveria ter sido um grande dia de comemoração para os Mota da Silva. A primogênita da família estava se formando no ensino médio, na escola onde ela e seus irmãos mais novos também estudavam e onde seu pai dava aula de inglês. Entre um evento e outro, durante a entrega de diplomas do terceiro colegial, Beatriz Angélica, caçula da turma, avisa a mãe, Lucinha Mota, que iria até o bebedouro tomar água. Para qualquer pessoa, um pedido absolutamente corriqueiro e seguro. Beatriz estudava no colégio e desde sempre aquele era um local conhecido por toda a família. Sim, Beatriz ela iniciou lá desde os 2 anos de idade. Então ali era um ambiente muito familiar. O bebedouro, próximo ao bebedouro onde ela foi beber água, era o parque. Um dia antes que foi a missa, que a dinâmica foi muito parecida também, ela passou a noite toda brincando no parque, correndo, parque, bebedouro, quadra, que ali era o trajeto comum deles. Ela passou a noite toda brincando com meu filho, que na época o Leandro tinha 10 anos, os meus sobrinhos também tinham aproximadamente essa idade, 10 anos, tinha outro de 3 aninhos. Então ali era normal, seguro, sempre foi muito bem organizado as festas lá. E quando ela me pediu para beber água, eu deixei ela beber água, né? Se foi um instinto materno que acendeu, ninguém sabe, mas imediatamente, mesmo sendo um curto espaço de tempo que Beatriz desaparecera, Lucinha já começa a busca pela filha. O pai de Beatriz, no centro do pátio da escola, entregando os diplomas para os alunos, inclusive para sua filha mais velha, ainda não sabe que Beatriz nunca mais seria vista com vida. Lucinha, amigos e familiares se espalham pelo grande terreno do colégio em busca da menina. 20, 30, 40 minutos se passam e nada de Beatriz. Sandro, pai de Beatriz, é avisado que sua caçula havia sumido. Ele vai até o palco da festa, pega o microfone e chama pela filha. Eu imaginei na hora que me disseram a Beatriz sumiu. Eu falei, não, ela deve estar no parquinho, porque ontem ela brincou bastante com o parquinho. Mas eu ainda envolvido ali com os pais, se aproximando, conversando e tal. E aí eu lembro que meu menino chegou mais tarde, mais uns 5, 10 minutos. Meu menino de 10 anos, ele chegou para mim, todo suado, e falou, meu paiinho, eu não encontrei Beatriz. Eu não achei Beatriz. Aí eu falei, Leandro, tem que achar. Ele já estava exausto de correr, procurar subir, descer aquelas escadas, procurar em todos os cantos, ele cansado, exausto. E eu ainda não tinha percebido que minha família estava toda mobilizada, não. Eu não tinha percebido isso. Nem eu, nem Samira, por exemplo. Samira estava com as colegas ali ainda, tirando foto. Mas já o pessoal de minha família, 12, 13 pessoas, já estavam andando. Isso eram que horas, mais ou menos? Às 10 horas da noite. Alguns alunos, então, também entram na busca. Outras pessoas começam a procurar pela menina até que a pior notícia chega até Lucinha e Sandro. Beatriz havia sido encontrada sem vida. Assim você vai matar papai. Esse aí que é teu marido sabe nada, inocente. A menina foi morta de forma brutal dentro de uma sala onde, dias antes, havia tido um incêndio criminoso feito por ex-alunos que simplesmente odiavam o local onde haviam estudado. Eu não vi. Não deixaram eu entrar, eu tentei. Eu lutei para entrar e pegar a Beatriz. Eu lutei com todas as minhas forças para entrar naquela sala e pegar minha filha, botar no colo e levar para casa. Se ela tivesse com algum ferimento, eu queria curar. Lucinha e Sandro, ainda abalados, não podiam imaginar que aquele seria para sempre o maior divisor de águas de suas vidas. Além de enterrar sua filha mais nova, a doce Beatriz Angélica, o casal teria que se unir ainda mais para conseguir a justiça que sua filha merecia ter. No enredo cheio de equívocos da Polícia Civil de Pernambuco, junto com o quase despreparo da perícia técnico-científica da cidade e ainda a ausência total de solidariedade da escola, que foi palco de um crime bárbaro, Lucinha e Sandro precisaram encontrar a resiliência criada na mais profunda tristeza para não impedirem que perguntas ficassem sem respostas. Perguntas como: por que tanta maldade com uma criança tão pequena?
Quem fez esse crime? Há um mandante por trás de tudo isso? Qual o nome e o rosto daquele que foi a última pessoa a encarar os olhos de Beatriz Angélica? 600 quilômetros de luta! Depois de 6 anos de muita perseverança, chegando inclusive a comover o país inteiro com uma caminhada de mais de 700 quilômetros para exigir dos órgãos competentes que o caso de sua filha tivesse o respeito que qualquer cidadão merece ter, os pais de Beatriz conseguem alcançar pelo menos um de seus maiores desafios. O autor da morte de sua filha finalmente havia sido encontrado. Graças à ciência, o DNA deixado pelo autor na arma da morte da menina tinha sido cruzado no banco de dados dos criminosos presos no estado de Pernambuco, que resultou no nome de Marcelo da Silva. Marcelo tem uma longa lista de roubos, furtos e, inclusive, ato sexual contra uma menina de apenas 9 anos de idade. O DNA entregou Marcelo, que num primeiro momento confessou o crime e contou detalhes que somente o autor saberia dizer. Mas passados alguns dias, já como celebridade prisional, Marcelo começou a mudar o que disse, colocando em dúvida se ele seria realmente o algoz de Beatriz. Lucinha e Sandro não têm dúvida. Esse é sim o homem que eles procuram desde o dia 10 de dezembro de 2015. E agora começa uma nova e decisiva temporada dessa história. Você falou bastante em Deus e que vocês acreditam muito que vocês um dia vão se reencontrar. O que você vai fazer assim que você encontrar a Beatriz? Não precisa me falar mais nada. Eu hoje dou minha vida agora. Se fosse passar mais um minuto com ele, eu daria agora. Trocar o resto da minha vida por mais um minuto. E segurar. Eu tenho as roupinhas dela que eu cheiro, as roupinhas dela. Os brinquedinhos dela todos guardadinhos. Uma dor. O crime. O crime é terrível, como eu falei. Ele não destrói só a pessoa que perdeu a vida. Ele destrói muita gente mesmo. E ora a Deus todos os dias. A gente pede a Deus todos os dias para Deus abençoar as famílias. Para que ninguém passe. Não desejo a ninguém, nem ao meu pior inimigo, não tenho inimigos, nem a ninguém passar por o que nós passamos. Deixa eu tirar foto, Bia! Ô, Bia! Beatriz Angélica Mota Ferreira da Silva tinha apenas 7 anos quando foi morta na escola onde estudava em Petrolina, no estado de Pernambuco, Brasil. Olá, eu sou Carla Albuquerque, estou aqui junto com o Beto Ribeiro e vamos comentar sobre a live e sobre o caso Beatriz Angélica. Sobretudo o conteúdo, né? Porque para a live tiveram também as entrevistas da doutora Norma e dos pais da Beatriz. A gente resolveu fazer essa live comentada por conta dos melhores momentos que a gente fez no final de 2021 e as pessoas gostaram de ver a Carla e eu conversando sobre os casos, então a gente vai agora trazer esses comentados, nós dois. O que você achou da live da Beatriz? Eu achei uma live muito impactante, né? Eu acho que aí a dupla do Pavinato e do Christian funcionou muito bem, eles se complementaram, né? O Pavinato aí tem longa experiência jurídica e vem aí também trabalhando muito nessas questões, né, criminais. O Christian também é um criminalista aí de longa data, como ele mesmo diz, de 2 décadas. Eu acho que eles trouxeram informações muito importantes. Mas, como você bem disse, antes da live, você já tinha feito 2 entrevistas, 3.
Não, duas com eu fiz duas com o o pai, duas com a mãe e uma com a Norma. E a com a doutora Norma, que é uma grande perita na área de DNA. As pessoas adoraram ela. Sim, não, ela é um show, né? O que aquela mulher tem de informação é fantástico. Mas assim, o que a gente quer trazer também aqui é em cima também do que as pessoas têm comentado sobre a live e trazer alguns elementos a mais, que a gente não mostrou. A gente vai ter umas fotos que a gente não chegou a mostrar durante a live, do bebedouro, a gente vai mostrando aqui no decorrer. Quais foram as coisas que as pessoas mais comentaram de dúvidas que você estava levantando? Então, acho que assim, a grande dúvida é como o assassino, né, Marcelo da Silva. Marcelo da Silva, que é a pessoa que está nessa linha, né, agora de investigação, porque deu um match de DNA, sai da escola sem chamar nenhuma atenção, depois de cometer um crime brutal, né, 42 facadas numa menina e não tem sangue no corpo, não tem sujeira, não tem vestígios. Porque, gente, desculpa, uma pessoa que, aquela cena bárbara de crime, não se sujar... A gente viu as fotos do crime em si, é realmente impressionante. É muita facada e é muito sangue. Ele é praticamente um ghost, né? Mas tem testemunhas que falam que viram ele saindo, mas não relatam, saindo pela parte da frente. Sim. Mas não relatam que ele estava sujo de sangue. O que é estranho, porque, no mínimo, você notaria uma pessoa... Porque é assim, quando a gente se corta, e é uma coisa interessante a gente falar para as pessoas, quando a pessoa está viva e ela se corta, você tem o coração está pulsando, está bombando sangue. Então, qualquer corte que você faz, aquilo ele tem uma... Na verdade, ele vai... Não é que pular, né? Mas ele vai... Não, só para você ter para você ter sangue saindo das veias e das artérias, o coração precisa estar vivo. Tem uma vivo. pressão, é isso que eu queria dizer. A pressão para ele sair. vai ter uma pressão. Depois que tem um corpo morto, aí se a pessoa cortar, aquela pressão não existe mais. É lógico que ainda vai continuar, né? O sangue vai sair, mas sem pressão, então ele vai escorrer. Mas enquanto a pessoa está viva, tem a pressão corporal e o sangue vai com toda a força. E ele não se suja em nenhum momento, porque quando a gente faz um pequeno corte, já é sangue para todo lado. Você imagina uma criança sendo esfaqueada. Aí fica em elucubração, porque se tem gente que viu ele saindo pela porta da frente, é porque ele chamou a atenção dessas pessoas. Pode ser que outras pessoas ele tenha passado do lado e ele não seja uma pessoa notável, vamos dizer assim. Mas se tem gente que viu ele saindo pela porta da frente, mas essa pessoa que prestou atenção nele não viu se ele estava sujo de sangue. Também tem, pelo depoimento do Marcelo da Silva, que uma pessoa viu ele se lavando dentro do banheiro, que ele disse que tinha se cortado, e também depois ele muda a versão dele falando que ele se lavou no bebedouro, onde a Beatriz mesmo teria sido pega. O Christian mesmo fala, e a gente pode puxar essa fala dele durante a live, que a gente não, na verdade não foi durante a live, foi na live de membros, isso que é bem interessante. Ele fala isso para os pais da Beatriz, que você não pode acreditar no depoimento de um criminoso. Primeiro porque o criminoso ele não é obrigado a falar a verdade, ele não precisa, né, criar provas contra si. Então, o que ele disse que ele já viu ao longo da carreira dele é que cada hora eles chegam com uma versão, que isso é muito comum. Aconteceu isso, não, agora não aconteceu, agora é outro... já não me lembrei de uma outra coisa, me esqueci, isso foi em outro momento. Então ele vai criando isso para criar uma grande confusão durante a investigação. E até eu tenho um prazer, né? A advogada da Raquel Genoff me fala isso, que o autor da Raquel gosta de cada hora contar uma versão até pelo prazer de atrapalhar e confundir, ver que ele está com o domínio da história. Exatamente, mas então isso é bastante interessante porque a gente não sabe se ele está contando a verdade, se ele de fato se lavou. Porque num evento com mais de 2.000 pessoas, ninguém notar aquele homem, inclusive se lavando de sangue, porque digamos que ele tenha se machucado, alguma coisa, uma pessoa vai lá e presta solidariedade. Você precisa de alguma coisa, porque, gente, é impossível ele não ter se sujado. A menina foi muito perfurada. Aí é automático, é humano. Você vai lá, você quer alguma ajuda? Eu posso te ajudar. Ninguém viu ele se lavando?
O Marcelo disse que uma pessoa teria visto ele se lavando no banheiro. E ainda pergunta para ele o que aconteceu, ele fala, me cortei. Não, porque sabe o que acontece? Ninguém vai achar também que tem uma pessoa matando uma criança na escola. A polícia, ela faz todo um trabalho investigativo. Esse é o trabalho da polícia, principalmente da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. Mas vamos entender uma coisa. Nós, jornalistas aqui, também trabalhamos com investigação. Então, assim, faz parte do nosso trabalho ficar procurando brechas, pequenos erros, se isso aqui está certo ou está errado. Lógico, não somos policiais e nem desejamos ser, esse não é o nosso trabalho. Mas é que, depois de tantos anos, né, a gente faz isso desde 2008, tem coisas assim que são muito estranhas. O espaço de tempo era muito curto para ele fazer o que ele fez, se limpar, sair sem chamar atenção. Nessa live de membros, que a Carla citou aqui, que a gente vai botar um pedaço, se você não sabe, sendo membro do canal, você tem acesso a mais conteúdos. E depois de toda a live feita sempre às quintas-feiras, em seguida a gente continua a live aí para os membros do canal. Nesta live da Beatriz Angélica, os pais da Beatriz entraram no ar com a gente. Então tem ali uma outra conversa que eles têm, inclusive, diretamente com os convidados, com os especialistas convidados para a live, com o Thiago Pavinato e o Christian. E tem esse, vamos ver então, primeiro, essa parte que você citou, que o Christian conversa com os pais e explica que que o criminoso não tem obrigação de falar a verdade, lógico. Com as coisas que o Marcelo fala, porque do que ele fala, 80% será mentira. Ele tem o direito de mentir, é constitucional não produzir prova contra ele. Ele está com advogados orientando isso também. Então, a forma que ele disse que fez, a carta a posteriori que ele diz que não fez. Então, a gente tem que ter muito cuidado, nesse momento, com as informações que ele está passando. Porque ele pode estar mentindo, omitindo, diminuindo, aumentando. Então, a gente tem, por isso que entra o trabalho pericial, para a gente saber o que é verdade, o que é mentira, o que é adequado e inadequado relacionado com a cena do crime. Porque a cena do crime fala pela Beatriz. A Beatriz está nos ajudando nesse momento, falando com a gente, contando o que aconteceu. E temos que ter a sensibilidade, o coração e a mente aberta para ouvir a Beatriz agora. É ela que está condicionando essa nossa observação. Exato. Então a gente tem que ouvir a Beatriz agora. O que é muito bom que o Beto trouxe agora é porque a gente está te contando hoje aqui da Beatriz. Mas quando aconteceu os 7 inocentes do caso Evandro, nós tivemos todos os 7 inocentes durante a live de membros. Não os 7, porque um já morreu. Um já morreu, mas os que estavam vivos e disponíveis participaram. Isso é bem legal. A gente sempre convida, às vezes a pessoa não pode ou ela tem algum compromisso, mas na grande maioria eles gostam de participar, de ter essa interação com o público. Então, continuando nas dúvidas, então uma delas era porque que ele sai sujo de sangue e ninguém percebe. Aí é lucubração, porque cada um pode ter uma versão da história. Sim, não, é uma questão de ter uma investigação. O fato é que não existe a resposta mais possível. Que tem a ver, muita gente acha que ele tinha as chaves perdidas dias antes. Essa é uma das dúvidas também, não é? Isso, as pessoas perguntam muito sobre essas chaves, né? Vamos colocar, a gente não mostrou na live, põe por favor a foto da triangulação, do triângulo na planta baixa. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui que tem um triângulo. Essas 3 setas vermelhas são as 3 setas das 3 portas que 3 chaves se perderam, sumiram, foram roubadas uns 10 dias antes, né? Parece, da festa. Que é muito próximo do lugar onde a Beatriz foi morta. Porque está vendo esse quadradinho vermelho? Em cima ali, é onde a Beatriz foi morta, é a sala onde a Beatriz foi morta. Então, sim, poderia o criminoso ter saído por aí? Poderia. Em princípio, foi feito perícia e não se constatou nada. Mas se confirmam que ele saiu pela porta da frente? E você tem a testemunha que saiu pela porta da frente. A questão toda, que eu acho que gera muita dúvida nas pessoas, inclusive na própria família, é a questão da investigação. Muitos delegados foram trocados. E não há explicação, até o momento, ou essa explicação nunca foi passada para a família ou para a sociedade, por que essas trocas existiram. Sim. Tantas trocas, né?
Porque quando a gente para pensar, e é legal a gente passar isso para vocês, uma investigação, ela é um processo demorado. Então, o delegado que está presidindo aquele inquérito, ele está lá à procura, ele tem uma equipe, ele vai procurar, né, suspeitos, provas, vai fazer oitivas. E aí, de repente, do nada, esse delegado é trocado. Aí, de novo, é trocado. É como se o Beto aqui, que é roteirista, ele começa um roteiro, tira o roteiro da mão dele e passa para o outro. Aí vai virando um Frankenstein. A história vai mudando toda. E tem uma outra questão também que gera muita dúvida nas pessoas, você tem lá um delegado que é especializado em homicídios. É o que ele gosta de fazer, é o que ele quer fazer. Não que essa pessoa não possa mudar, ele pode. Mas do nada ele é transferido para cuidar de roubo de carro. Mas, assim, são coisas que são inexplicáveis. Mata a especialidade que o policial estava tendo, né? E aí fica, né? Assim, os nossos policiais, eles ficam muito desestimulados. Isso é um problema muito sério. Precisa ser resolvido, né? O porquê que isso acontece. Ninguém conseguiu explicar até hoje por que essas trocas aconteceram. O que gera mais desespero na família, gera indignação na sociedade, porque o que as pessoas falam e relatam aqui, falta transparência. E um trabalho policial, a gente entende a necessidade do sigilo da investigação, mas precisa ter transparência e lisura. Você pode explicar aí até o caso da Isabela Nardoni, que todas as pessoas que estavam ali naquele trabalho trabalharam sigilosamente. Mas era o mesmo time do começo ao fim, não foi isso? Foi. É que eu achei que a gente só fosse falar de Beatriz. Isabela, a gente vai falar depois. Não, só para explicar. Mas sim, no Isabela Nardoni eu chamo de triunvirato, né? Que é ou Santa Trindade, que é a delegada, a doutora Renata Pontes, a perita-chefe, a Rosângela Monteiro, a doutora Rosângela, e aí você teve, da parte da autópsia, você teve o doutor Laércio. Laércio ou Laerte? Laércio. Laércio, doutor Laércio. Então, eles se fecharam em copas, criaram-se o segredo ali, importantíssimo para que a investigação não vazasse, e foi do começo ao fim a mesma equipe. A mesma coisa, Suzane von Richthofen. Você tem vários casos de complexidade de investigação que a gente acredita que um dos segredos, um dos bons ingredientes para isso é manter a equipe do começo ao fim, porque você consegue, quando você começa uma investigação, você abre muitas linhas de investigação. Sim. Então, você tem que ir fechando as linhas de investigação. Se você troca o delegado, ele é capaz de abrir novas e não fechar aquelas. As outras. E tem uma série de coisas, tem vaidade, tem uma série de coisas. Até só puxando esse gancho como um exemplo, um bom exemplo de investigação, o próprio casal Nardoni colocou um monte de pistas falsas para a delegada. E ela teve que ir rebatendo uma a uma. Não, isso aqui não aconteceu, isso aqui não aconteceu, isso não é possível, isso não sei o quê. E aí ele... existe o trabalho da polícia que você não tem só que provar o que é verdade, tem que provar o que é mentira. Que são as teorias da conspiração que a gente também vai entrar no caso da Beatriz. Mas só para fechar o elemento das chaves da Beatriz, segundo uma fonte muito importante, que não pode se revelar quem é, que dentro do caso da Beatriz, dentro da área policial, ela nos explicou que as chaves podem ter sido, na verdade, subtraídas por um segurança da escola, que inclusive estava na escola naquele dia, e tem uma hora que ele sai do posto dele, porque ele foi ter relações com um aluno lá dentro, uma coisa assim. Que é o que foi passado para a gente. E essas chaves poderiam estar sendo usadas por esse segurança para levar lá os seus encontros amorosos. Para ser para despistar. Para ser uma garçonnière dele. Não é para despistar. Ele durante a semana ia lá e... despistar as saídas dele, né? Sem chamar a atenção. Porque ali parece que não tem muita câmera e tal. Então, no caso, as chaves foi mais uma coisa que aconteceu próxima, mas não ao mesmo tempo que essa é uma linha de investigação. A outra, ele pode ter usado essa chave. Se o Marcelo da Silva usou essas chaves, então alguém entregou essas chaves para ele. Sim, quem? Então, cadê o mandante? Mas e as pessoas que falam que viram ele saindo? Pela porta da frente da igreja. Da igreja não, da escola. Se tem gente que viu ele saindo pela porta da frente da escola, não viu ele sujo de sangue? Ele poderia ter trocado de roupa? Pelo jeito, não. Porque ele não entrou com nenhuma sacola, a não ser que já tinha uma troca ali. Se já tinha uma troca ali de roupa, alguém deixou. Levou.
Ou ele deixou? Então, são muitas perguntas sem respostas. Que vem, que bate aí, o que acontece? Quando uma investigação ela começa mal feita e ela não termina bem, ela dá abertura para inúmeras teorias da conspiração. Porque, como até eu ouvi do Pedro Doria do Globo, o fake news e a mentira, o fake news e a teoria da conspiração são muito mais interessantes que a verdade. Então você se pega, porque a verdade é reta. Eu fui lá, matei você. Não, daí eu começo, não, o Beto, na verdade, tem um ritual satânico. Ele tem um ritual. Olha, vai ficando tudo mais filme de terror, e as pessoas se prendem mais nesse roteiro. Então, no caso da Beatriz, um caso que não teve a investigação correta do início, e que até agora demorou para terminar, se abrem muitos leques, como, por exemplo, o tal do satanismo. Sim, que é uma... magia negra. Isso eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, parece até piada, né? Porque todo caso mal investigado, aí cai na vala do crime satânico. Olha, eu e o Beto aqui, a gente já trabalhou com mais de uma centena de crimes. Vários. E a não ser um único, que foi o tal do casal satanista, que eles se declaram como tal, e que, na verdade, também não foi um crime de satanismo. Não, era um crime para conseguir dar o seguro de vida da seguro. outra lá. Nunca teve isso. Nunca teve isso. Não que não existam esses rituais. Lógico que existe, mas é de uma outra forma, e não é por isso que está ligado a crimes. Aí a gente vai entrar dentro de uma seara do preconceito, que eu acho que isso não é uma coisa, né, legal aqui dentro do canal. Mas, de novo, não tem satanismo. Isso, o que, no meu ponto de vista, aconteceu esse homem que ele está sendo apontado como o autor das facadas, deve ser, que a gente também vai falar sobre a questão do DNA, mas isso aí sou eu, Carla, tá? Eu acredito que ele não é o mandante do... Acho que tem mais alguma coisa que ainda não se descobriu ali. Porque como ele entra, porque ele comete esse crime, porque a menina Beatriz... E assim, o espaço de tempo, ele é o que o Christian também vai... Acho que é legal mostrar aqui, fala... Ele não está num lugar onde é a zona de conforto dele. Se ele for um psicopata. Exatamente. Se ele for um estuprador em série. Exatamente. Ele não conhece, ao que a gente sabe, ele não era um lugar que ele conhecia. E nem é um lugar onde ele agiria, uma vez que como o que o Christian fala, vamos pôr aí, que é o psicopata, o serial killer, ele não quer ser visto. Sim. Ele não busca lugar para ser exposto. Ele pode pegar a sua presa ali e levar embora. E Beto, veja mas não só, agir ali dentro. Estava tendo uma festa nessa escola. Se ele queria, de fato, cometer um crime bárbaro, ele não precisava entrar na escola. Tinham ruas ali que tinham... Não, se ele queria roubar, você vê pelas câmeras, a gente mostra... Depois vamos mostrar as câmeras. Então, duas coisas. Primeiro vamos ver o Christian falando sobre o serial killer, como ele age. Pela natureza do crime, eu avalio criminosos sexuais, serial killers, psicopatas há 2 décadas. Inclusive, eu trabalhei dentro de presídios por 15 anos avaliando criminosos sexuais e psicopatas e continuo fazendo isso. Então, eu dediquei toda a minha vida acadêmica e profissional para entender o perfil desses autores especificamente. Inclusive, aí, em Petrolina, eu atuei em 2 casos aí em Petrolina. O que eu posso dizer para vocês a princípio não lembra o crime de um serial killer. Um serial killer, ele trabalha com zona de conforto. E ali não houve zona de conforto pelo risco e pelo momento e pelo local. Então, é um crime que não me parece, a princípio, ser de um criminoso sexual em série. Me parece um ato isolado de um indivíduo que pode ter um histórico criminal, mas não de crimes em série. Então, talvez essa busca por outros perfis e outras vítimas e autores de crimes não vai dar um match comportamental, porque a maneira que aconteceu o crime da Beatriz é que você não sabe. Eu estive dando um curso aí em 2016 e eu tive acesso ao caso da Beatriz, pessoas da investigação me procuraram, eu estava dando um curso aí em Petrolina,
E eu opinei, né? E eu falei que teria que ser alguém que conhecia a Beatriz pela natureza do crime. Então, um serial killer, ele teria um outro padrão de comportamento, ele não agiria dentro da escola, naquele momento, de forma aleatória, impulsiva. Serial killers são psicopatas, eles têm muito controle da cena do crime. A pessoa que agiu ali no colégio, agiu sem controle algum. Então, por algum motivo, ele consegue entrar e sair, que é a grande dúvida que vocês têm também, são as dúvidas que nós temos, mas serial killers, eles têm uma dinâmica e um modo de proceder na cena do crime, principalmente os que são pedófilos infantis, completamente diferente. Aí perto de vocês, no Maranhão, tem o Chagas, o Francisco da Chagas. Eu avaliei o Francisco da Chagas em 2004. Ele é um serial killer pedófilo de crianças. O Chagas atraía a criança, levava para o mato e matava, que era a zona de conforto. E emasculava. Ele é masculador lá. É o masculador. Até, né? O crime de Altamira. Tá ligado a ele, né? Exato. Que ainda não está Exatamente. Então, é um perfil completamente diferente. Então, criminosos em série, pedófilos, que têm também uma comorbidade com sadismo, etc. Eles agem diferente do que aconteceu, infelizmente, com a Beatriz. Então, num primeiro momento, eu arriscaria, com muita conformidade e tranquilidade, em dizer não é o crime de um criminoso em série. Não é um psicopata serial agindo, entrou no colégio e, infelizmente, encontrou a Beatriz. É um outro criminoso, é um outro perfil, e são essas respostas que a gente precisa, que vocês precisam, e que a gente está disposto a colaborar também. Aí uma outra parte que Marcelo da Silva, o autor já encontrado, ele diz que ele foi lá para roubar, que a faca era para roubar. Mas ele queria roubar para quem entrar na escola. Sim, ele se colocou em risco. Não, ele não vai roubar uma menina de 9 anos, 7 anos. E tem uma coisa assim, ele encontra, a gente vê nas imagens, ele está indo para a escola, ele encontra 2 pessoas, inclusive ele vai em cima dessas 2 pessoas. Essas 2 pessoas foram ouvidas pela polícia e eles falam que nem lembram dele e nem lembram o que ele falou para ela. Eles estavam saindo já da escola, estavam indo embora, não lembro. Ele podia ter assaltado ali. Pode ter chegado e falado assim, me dá um dinheiro aí, e a pessoa, não tem, nem lembra. As pessoas que foram abordadas não sabem. Ele com uma faca podia mostrar a faca e falar, me dá essa carteira. E também tem, inclusive, uma imagem do Marcelo conversando com uma freira que não é a freira da escola. Sim. Junto com outras 2 pessoas que são parentes dessa freira. Por que então ele não assalta elas ali? São 3 pessoas que têm bolsa. Sim, não, e várias outras que passaram ali pela rua que poderiam, né, ele poderia ter cometido o crime de assalto. Exatamente. Se ele foi ali para assaltar, por que ele mata uma menina de 7 anos? Primeiro que uma criança não tem dinheiro. Não é? Segundo que uma criança de 7 anos também não tem bens valiosos. Ele diz que ela viu a faca e gritou. É outra teoria que me choca. Eu até estava conversando com uns amigos que são nordestinos, e um deles falou assim para mim, Carla, a gente não pode se basear nas coisas que acontecem, né, nas outras regiões do Brasil. Realmente, por exemplo, crimes com faca, eles não são tão comuns aqui na região do Sudeste, né? Então, o que ele estava me explicando, que é mais comum do que a gente imagina esses crimes com arma branca, lá nessa região do norte e do nordeste. Ok, tudo bem. É comum isso. Mas isso não significa que uma pessoa que está com uma faca, ela vai cometer um crime. Sim. Era uma festa. Então, logo, você pode imaginar que ele poderia estar consertando alguma coisa, ele poderia estar cortando. Às vezes você precisa, sei lá, cortar um pedaço de lona para levar lá, porque está tendo um grande evento. Uma faca também ela é um instrumento de trabalho, não significa que ela é um instrumento para você cometer um crime. Você pode cometer um crime, como qualquer outro instrumento você pode cometer um crime. E por isso que eu acho estranho uma menina, porque assim, se uma menina nunca foi ameaçada por uma faca, ela dificilmente vai sentir medo da faca. Por que eu vou sentir medo de uma faca se eu nunca fui ameaçada? É que nem, eu vi uma pessoa com uma vassoura na mão. Por que você vai... Agora, eu posso pegar a vassoura e posso te matar. Não, é diferente se ele tivesse com um revólver, uma pistola na mão. Aí são armas, realmente são armas. E que você ensina desde muito pequeno que é para a criança a ter medo disso. Uma arma, ela só serve para uma coisa, para dar um tiro em alguém. A mãe e o pai
da Beatriz, eles conversam sobre isso na nossa live de membros. Sim. Vamos olhar o que ela fala sobre essa parte da Beatriz que teria se assustado com a faca. O bebedouro é longe daquela... É longe que eu digo, é próximo, mas não é do lado, colado, pelas fotos que eu vi. A Beatriz teria ido para aquela sala sozinha ou ela foi arrastada? 3 metros. 3 metros? Olha, ela foi arrastada. Sabe por quê? Esse mesmo vídeo de 12 minutos que passa, quando Beatriz desce, segundos depois sobe uma ex-aluna. Quando essa ex-aluna passa por Beatriz, 11 segundos depois, um pai de uma aluna desce para o bebedouro. Ou seja, ele teve 11 a 12 segundos para capturar Beatriz. Então, ele mente. Primeiro, Beatriz jamais, mesmo que ele tivesse com um revólver na mão, Beatriz não iria se sentir em perigo. Porque ela nunca vivenciou nada daquilo. Ela não saberia. Exatamente. Porque uma coisa, até voltando aqui, quando eu e o Beto, uma vez, nós fomos visitar a doutora Rosângela, lá na Polícia Técnico-Científica, e do lado da sala onde ela trabalhava tinha uma sala de provas. E tinha uns sacos muito grandes, né, com provas que eles iam analisar, aquilo tudo. E eu lembro que eu faço essa pergunta, nossa, mas o que é isso? Ela falou, são cabos de vassoura, são vassouras que foram usadas em cenas de crime. Por isso que eles estão ali separados naquela sala de provas e eles vão ser analisados. Veja bem, uma vassoura é usada para cometer um crime, né? Então, mas a finalidade da vassoura não é cometer crime, é varrer. A mesma coisa com a faca. Por isso que eu acredito muito no que a mãe fala. A menina não teria medo de uma faca. A faca a mãe usa para cortar legume, não é? Para, sei lá, cortar um pedaço de bolo. Outra, voltando para o satanismo, para a magia negra, muitas pessoas comentaram durante a live, e aí isso está, inclusive, na entrevista da Lucinha, que também na entrevista do Sandro, do pai da Beatriz, sobre a possibilidade... Por que se entra também nessa história de magia negra? De novo, porque teve uma investigação ruim, você começa a achar que o mundo do mal está chegando. E porque trocaram os brincos da Beatriz no IML. Que muita gente escreveu isso. Sim. Aquilo, com certeza, foi um engano na hora de devolverem os bens da menina, né? Porque a roupa dela deve ter ficado em posse, né, de todo o trabalho de investigação, porque ela tem sangue, tem DNA que pode ser DNA do autor, enfim, ou dos autores. Então, isso eles coletam, recolhem, mas se a menina tinha um brinquinho, um anelzinho, eles vão devolver para a família. E na hora que devolveram brincos de tamanho diferente. E o IML diz que devolveram aqueles que eles receberam. Então, família acha que foi trocado o brinco dela. Assim, ele teve 11 minutos para matar essa menina. Eu acho que tem perguntas mais importantes do que ele trocar um brinco. E aí eu até falo para a Lucinha disso. Eu falo, olha, muitas vezes a gente procura o inexplicável como uma possibilidade. E o brinco, eu concordo com você, eu acho que é mais incompetência do IML, sim, de troca, de erro, do que magia negra. Porque se ele levou um souvenir, vamos pensar que ele é um serial killer ou é um ritual ele não macabro. vai trocar o brinco, ele vai levar. Ele não troca, ele vai levar e a menina teria um brinco a menos. Ele arrancaria. Como funciona dentro do IML quando os legistas estão fazendo lá toda a perícia no corpo? Tudo que está no corpo daquela pessoa é retirado. Brinco, anel, se ela tem óculos, se ela tem presilha, toda a roupa, para que o corpo seja analisado. E daí os pertences são devolvidos para a família e tem uma parte de pertences que estão ligados à cena do crime. Esses seguem para que eles façam parte, né, do inquérito policial. É assim que funciona. Então, é mais fácil ter havido uma troca do que isso. Porque, digamos, de novo, que se fosse um ritual, ele teria levado um brinco, sim, e não teria colocado um outro. Teve o tempo de trocar o brinco da menina? Muito doido. Vamos ver vamos ver essa parte da entrevista da Lucinha sobre o brinco. O que aconteceu com o brinco da Beatriz? Isso eu não sei. Sumiu, ele foi substituído, na verdade. Tiraram um brinco e colocaram o outro.
Eu vou te mostrar aqui. Quando eu recebi, quem recebeu o brinco lá no ML foi uma parenta nossa, né? Ela recebeu e entregou a Sandro dentro do envelope, né, que tinha o... Tô vendo. Um pouquinho só mais para trás, só um pouquinho para trás. Fininho. Tem um fino e um mais grosso. O fino é o de Beatriz. Aqui é o de Beatriz. O outro mais grosso não é de Beatriz. Põe um pouquinho só para trás, isso. Vira para mim, um pouquinho, vira, isso. Entendi, ela estava com 2 tipos de brinco. Beatriz não, ela estava com fininho. Não, então, quando ela iguais, foi encontrada... igual. E ela foi encontrada com 2 tipos. A polícia não sabe dizer. A polícia não sabe dizer. Eu já questionei isso várias vezes. Quando eu acho que uns 2 meses depois, eu fui arrumar o meu guarda-roupa e eu vi esse envelope. E aí, quando eu abri esse envelope e joguei na cama, eu vi que era o brinco de Beatriz. E quando eu peguei e coloquei na minha mão, aí eu chamei Sandro. Eu disse, filho, esse brinco aqui não é de Beatriz, tem alguma coisa errada aqui. Aí ele disse, não, eu não olhei. Quem recebeu foi uma prima dele. Disse, não, eu não olhei. Aí, na hora, eu liguei para o delegado, mandei uma foto para ele e disse, isso aqui tá errado. Esse brinco aqui, esse mais grosso, não é de Beatriz. Esse brinco de Beatriz foi um presente de uma tia-avó dela, é uma joia registrada. Então, eu tenho certeza que Beatriz estava usando o par dos brincos. A gente tem fotos de Beatriz na festa, no dia, ela usando o par de brincos. Então, por que vocês colocaram esse brinco aqui? Eu fui até o instituto, conversei com o coordenador e eles não souberam me dizer o que aconteceu. Se esse brinco foi trocado na cena de crime, se esse brinco foi trocado dentro do ML. Não, eles não dão essas respostas para a gente. Mas que é estranho? É estranho. Outra parte de teorias da conspiração que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, até como elucidação, porque uma das coisas que o canal faz também é tirar essas... Fake news. E essas lendas que se criam em torno de algumas coisas, como troca de DNA, isso, aquilo. E muita gente começa a falar, será que não foi plantado o DNA do Marcelo na faca? O que você acha? Eu acho que não. Não, aí é uma questão assim, eu vou... E eu estou falando, meu achismo, eu acho que não. Eu vou até pedir para pôr um pedaço depois da entrevista que eu fiz com a Norma, que ela fala da seriedade da Polícia Técnica Científica de Pernambuco também. Não é porque também, gente, esse caso foi essa confusão que toda uma corporação ela é desviada. Não é isso. Existe uma cadeia de custódia dessa faca. E a gente viu as fotos da perícia. Ela é lacrada e ela segue do começo ao fim. Lacrada, porque é importante entender a cadeia de custódia, como é que ela funciona. Inclusive, para que, digamos, olha, plantaram o DNA desse Marcelo. Nesse caso do mitocondrial, ele teria que ter segurado ali naquela arma. Ou seja, a gente... Vamos analisar essa cena. Como é que você planta um DNA? Abre vamos dizer, o lacre que está tudo ali, que tem um número. Está lá, que está guardado, que está dentro de um departamento, né, que está dentro de uma sala fechada. As pessoas não têm acesso. Eu e o Beto, a gente não conhece lá em Pernambuco, mas a gente pode dizer como funciona aqui em São Paulo. Ninguém tem acesso a esse material. Você não pode entrar nessa sala, a não ser os peritos. Quando o perito recebe, essas peças, ele não sabe de quem é. Então, não tem o nome de A, de B ou de C. Vem lá um número, né, uma possível cena de crime, aquilo tudo. Eles vão fazer uma análise daquilo. Então, de novo, aquela faca que ela foi constatada, era uma faca virgem, isso é muito importante, ela nunca tinha sido usada, porque então já tinha DNA de outras pessoas. Não, não tinha. Ela tinha DNA do autor do crime e da menina. E por ser um DNA mitocondrial, teve que ter o contato. Não é que assim, jogamos o sangue do Marcelo ali... Que seria mais fácil, você quer mesmo plantar? Exatamente. Aí é o DNA nuclear que é inegável. Esse autor está preso numa penitenciária em Pernambuco, ou seja, olha a complicação. Você teria que pegar essa prova, tirar da sala de provas e fazer ele tocar. Ou pegar ele para que ele tocasse nessa prova. Sendo que é importante uma coisa, quando você fala que foi jogado novamente o DNA e tudo mais, ninguém pegou a faca mais. Esse DNA que foi tirado da faca aqui, ele foi retirado e colocado nos utensílios, nos lugares ali que tem que colocar esse tipo de material genético, e lá ficou. Você não pede a faca de volta.
porque o material já ficou, eles já guardaram, já tem o sangue da Beatriz separado, já tem tudo. Então, eles replicaram, quando se fala de replicação, e eu vou pedir para colocar da norma explicando melhor, é que tem que ter um mínimo de DNA para fazer o match. Isso demora, isso dá tempo, e vamos lembrar, não é o único caso dentro de um estado. Que a doutora Norma fala muito bem, são vários, então Sim. você tem uma fila de casos, você não pode ficar só naquele, tem que voltar, tem que... E tem uma questão seguinte, você tem uma faca que estava toda ensanguentada. Você tem que ir ali eliminando o que era o DNA da Beatriz para chegar no dele. Não é assim, porque eles jogam lá o que eles chamam de, vamos dizer, do pré-trabalho, né? Eu até estava conversando com outro perito, que ele explica muito bem. Antes de você colocar tudo isso num sistema, você tem o pré. O pré para você saber, dentro daquela arma do crime, aonde se encontra o DNA. Então, só que naquela faca tinha DNA o tempo inteiro, porque ela está toda ensanguentada. Aí eles têm que separar o que é DNA da vítima para chegar no do autor. E isso não é fácil, porque por ser um DNA, como ele não se cortou, é o DNA mitocondrial, eles vão ter que, eles vão analisando pedaço a pedaço daquela faca até achar onde está o DNA do autor. Demora. E não usou luva. Que aí é uma coisa muito estranha que a gente achou, né? Porque geralmente quando a gente já conhece bem isso, usa a faca, muitas vezes escorrega e a pessoa se corta. Corta. E ele não se cortou. Vamos ver, então... Não, mas só um minutinho, só para continuar aqui, que eu acho que é importante, na questão do perfil genético, quando eles isolam o DNA da Beatriz e acham esse segundo DNA que é do autor, ele vai para esse banco, ele tem que ir para esse Banco Nacional de Perfis Genéticos. Quando esse DNA entra lá, não entra com o nome do autor, sei lá, Marcelo da Silva. Entra com um número, com um código que ninguém sabe. Só um computador dentro central. Do banco, exatamente. Até a hora que dá um match. Na hora que dá um match, aí vem lá, eu acredito que seja um pedido judicial para que seja aberto as informações daquele perfil genético para que então se chegue no autor do crime. A gente viu isso aqui em São Ao Paulo, vivo. na Polícia Técnico Científica aqui, na perícia de DNA, e são números, lembra-se, tinham vários números, e você tinha perfis genéticos das pessoas dando match. Eles não sabem de quem é. Autores que não se sabe quem são. Eles não, exatamente. Não tem número. O que foi muito bom, porque quando eles não tem nome. Eles começaram a colocar os perfis genéticos, vários crimes que não conseguiam ser esclarecidos, como eles já tinham ali no banco guardado esse material, aí começou a fazer o cruzamento e aí começou, olha, isso aqui está batendo com isso, isso aqui está batendo com isso, isso aqui está batendo com isso. Logo, aí você passa essas informações para a justiça. Aí eu não sei exatamente como é que isso funciona, porque quando é um caso antigo, se isso volta para a polícia, para o inquérito policial, isso já vai direto para a justiça, não é isso? Vai para a perícia avisa. E aí é avisado, e aí sai o sigilo daquelas informações para saber quem é o autor. Mas, gente, nenhum perito sabe de quem é o material que ele está analisando. Então, e nós estivemos lá, nós conversamos. Então, assim, não sabe se é do João, da Maria, do José, do Pedro, do Paulo. Então, essa parte... Vamos ouvir a doutora Norma, essa parte que eu falei aqui do caso da doutora Norma falando da perícia de Pernambuco, da seriedade também. Porque antes, o que se fazia? Pegava-se o próprio DNA da célula em si, então, e fazia-se análise, tá, com sondas, né? E era uma coisa complicadíssima de se fazer. Depois veio uma técnica, tá, de engenharia genética que me permite analisar o DNA fragmentado, um DNA típico de local de crime. E aí depois, com a evolução da técnica, com a introdução da técnica chamada PCR, o que acabou acontecendo? A quantidade, eu consigo com pouco material, multiplicar isso sinteticamente no laboratório e analisar essas regiões com mais facilidade.
E esses testes, eles são rápidos, como o cinema e a televisão mostram? Porque tem umas séries que eu acho divertidas, eu sei a resposta, mas eu preciso fazer a pergunta. Quando você está lá assistindo, a pessoa já chega, já faz, é um DNA de humano, é o DNA da pessoa. É rápido fazer esse tipo de exame? Não, leva algumas horas, tá? Leva algumas horas. Então, se você virar e me falar assim, dependendo do tipo de amostra, porque depende, que nem, por exemplo, se você me trouxer osso, né, eu vou ter todo um trabalho de tirar, porque tem uma matriz calcária, eu vou ter que isolar, né? Vai demorar mais do que se você me trouxer sangue como amostra. Tá? E outra coisa que é muito importante, as pessoas pensam assim, existe uma rotina laboratorial. Não é? Se eu parar o meu laboratório, porque aí eu vou encerrar uma fila de um monte de outras pessoas, de outros casos. Né? Se eu parar o meu laboratório para fazer aquilo, quanto tempo eu posso, entre 6 e 10 horas, resolver um caso? Ou até menos, né? De acordo com o tipo de material. Mas não é aquela coisa que põe, ficou azul, já de cara. Não, isso aí, no máximo, é teste rápido para ver se é sangue humano. Isso sim. Isso é rápido. Isso é rápido. Agora, o DNA, ainda não. Eu queria que você me contasse, para a gente finalizar, qual é o nível de confidencialidade desse banco. Eu visitei lá o laboratório de DNA aqui de São Paulo, da Polícia Técnico-Científica. Eu fiquei muito impressionado como eu vi como faz o cruzamento. Você não tem nomes, né? Não, não X, sei lá, tinham 3 ou 4 tabelas, colunas com 4 ou 5 suspeitos, mas é X, Y, Z, você não tem. Como que é a confidencialidade? É uma coisa muito interessante. O que acontece? Que faz parte da cadeia de custódia. Né? Inclusive, por quê? O material pode sofrer trocas desde o local de crime, a secagem, do preparo, no transporte, dentro do laboratório, tá? Também. Então, o que acontece? Ele é desidentificado, ele recebe um número, ele transita lá como um número. Sem nomes. Sem nomes, sem nada. Tá? Porque uma inversão numa amostra, você, né, destrói 2 casos, né? Em conclusão, não, né? Assim, negativa 2 casos. Tá? Então, o que acontece? No mínimo, né? O que acontece? Tudo é desidentificado. Né? Se trabalham às cegas. Né? E um perito repete o caso do outro, sem saber o que é, para ver se realmente é aquele resultado. Então, aquilo que é dito ali, é sobre aquilo, com certeza, está sendo sobre aquelas amostras que foram analisadas, o resultado é aquele. Não teve nada, nem culposo e nem doloso. Então, nós temos ali, né, revisores de trabalhos. Tá? Quando vai para o banco, ele é absolutamente desidentificado, ele entra como um perfil, como se fosse uma coisa própria dele lá, um código de barras dele ali, em que ele vai. E aí, quem que vai unir? Como que você vai saber? Quem opera aquilo lá, quem é gerente responsável por aquilo. Isso sofre auditorias. Né? No Brasil inteiro. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Mesmo modo auditorias operante. Do Banco Nacional que vão aos bancos estaduais. Ali verificar isso. Então, e não pode, da mesma maneira que não vai poder usar, cruzar com o perfil do civil, que está atrás de uma pessoa desaparecida, ser jogado lá no banco. Não pode, sob pena mesmo de processo. É crime, né, se fizer esse tipo de coisa. Né? E ali, se alguém não vai poder chegar, qualquer um entra, a pessoa tem que ser habilitada naquilo, é identificado, tem todo um procedimento de segurança. Então, existe uma dissociação dos dados, da identidade. Quem vai fazer isso é o responsável por aquilo, e existe auditoria sobre isso. Uma outra coisa também que é o grande pedido da família, que é a federalização, que não existe esse termo, na verdade. É um deslocamento de competência, né? Como o professor Pavinato explicou muito bem. E que é muito, muito complicado, porque só quem pode solicitar isso é o PGR. Eu nem vou pedir para pegar... A gente pode pegar um pedaço da live, que o Pavinato explica o que é isso. E também, depois na live para membros, ele conversou, Pavinato, diretamente com os pais da Beatriz. E ele explica, inclusive, os três casos só de federalização que existem.
E como que você pode solicitar isso? Pode ser que não aconteça. Inclusive tem esse diálogo, é melhor o Pavinato explicar do que a gente. Mas vamos falar um pouquinho da federalização, professor. O que é isso? Isso vai funcionar? O correto não é federalização, é deslocamento de competência. Quando eu entrei na faculdade, isso não existia. Tá? A competência do crime da Justiça Estadual é da Justiça Estadual. Isso surge no Brasil em 2004 com a emenda constitucional 45, que fez a reforma do judiciário. O que é isso? É o incidente de deslocamento de competência. A Constituição Federal, ela diz que justiça é competente para que tipo de crime. Por exemplo, a Justiça Federal, ela vai julgar os crimes que envolvem a União, as empresas públicas da União, as autoridades do governo federal e assim por diante. Os Correios, por exemplo. A Justiça Estadual vai julgar todos os demais crimes. Um crime cometido por um cidadão é julgado pela Justiça Estadual. Então, essa é a competência. Quando é que se pode falar em incidente de deslocamento de competência? Porque você desloca a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. E não da Polícia do Estado para a Polícia Federal. É a transferência de competências da Justiça. Como quem assiste à Justiça Federal é a polícia, como quem alimenta, né, o Ministério Público Federal para que ele promova medidas na Justiça Federal é a Polícia Federal, a investigação se desloca também da Polícia do Estado para a Polícia Federal. Em que casos isso pode acontecer? Nos casos em que ficar comprovado que existe uma clara violação aos direitos humanos e aos tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. Tem que ser uma violação clara que mostre, por exemplo, este Estado está atuando contra os direitos humanos. E quem é que pode pedir? Não adianta o governador assinar. Não é o governador que decide. Quem decide isso é o Procurador-Geral da República. No caso, o Augusto Aras. Ele é o único que pode pedir o deslocamento de competência. Existe em alguma etapa em que a gente, como família, pode rectificar e ter esse direito? Se a polícia ou o Ministério Público está agindo com ilegalidade contra vocês, se eles não estão cumprindo o dever que eles têm que cumprir, se eles estão abusando, né, do direito de vocês podem impetrar um mandado de segurança na Justiça. E aí a Justiça vai mandar que a polícia haja conforme a legislação. E se aí ele não cumpre o mandado judicial, ele vai preso por descumprimento. Por isso é importante esgotar todos os recursos que existem dentro da investigação, falando isso também com remédios constitucionais, pedir à Justiça que a polícia cumpra o seu papel, porque isso pesa no STJ, porque é o STJ que decide sobre o deslocamento de competência. O STJ ele vai olhar e vai falar, olha, não, mas vocês não esgotaram as vias recursais. Então ele já vai matar de vez essa pretensão. É por isso que eu tenho que ter muito cuidado. Vocês precisam ser assistidos aí por um advogado aí, que conheça todos os detalhes, né, que acompanhe de fato essa investigação, para que ele possa movimentar o judiciário quando vocês se depararem um caso de abuso das autoridades públicas contra vocês. Porque, eu repito, o caso da Marielle, que é um caso de comoção nacional, o STJ não reconheceu... Político, né? Exatamente. O STJ não reconheceu o deslocamento de competência. Eles são muito rigorosos. O professor Tiago falou, realmente, foram 3 os casos históricos no Brasil. Um na Paraíba, um em Sergipe e um aí em Pernambuco. Aqui em Pernambuco, de um promotor de justiça. Então aqui já tem uma história, um precedente, né, no estado de Pernambuco.
Mas acontece o seguinte, o promotor de justiça que cuidava de direitos humanos, então assim, esses 3 casos, os 3 envolvidos, né, as 3 vítimas, elas lutavam por direitos humanos. Então ficou outra uma questão de esquadrão de morte e outro grupo um grupo de chacina. Então eram crimes que violavam diretamente, nominalmente, estava bem claro assim, estamos atacando quem defende os direitos humanos. Tanto que na Bahia foram 12 mortos brutalmente e mesmo assim o STJ não reconheceu. É uma questão de... Por quê? Porque é fácil analisar. Em 18 anos desse instituto, em 18 anos que existe essa possibilidade de federalização, né, a gente tem só 3 casos que foram adiante. Acolhidos. E o único que pode requerer isso por STJ é o PGR, é o Augusto Aras, mais ninguém. Eu estava falando exatamente isso. Nós temos uma alternativa aqui no Estado, estão junto com os deputados aqui da Assembleia Legislativa de Pernambuco, de abrir assim exatamente para... Pode ser feito também, claro. É um direito do Legislativo Estadual. Ah, é? Pode ser Sim, feito. Pode. E uma CPI é até mais fácil que o mandado de segurança, porque a CPI ela pode decretar quebra de sigilo, sem pedir nada em juízo, ela pode fazer tudo. Se você tem essa movimentação, esse trânsito exatamente dentro da Assembleia Legislativa, vale muito a pena. E é legal porque ele mostra ali outras possibilidades, como abrir uma CPI, né? Sim, se a família está se sentindo que o trabalho que está sendo feito não está sendo feito de forma adequada ou de forma correta, é o que se deve fazer, né? Pedir a CPI, a abertura de uma CPI. Também valeu na live de membros a Lucinha explicando que ela está vendo que vai encerrar a investigação sem ter feito uma perícia psiquiátrica no Marcelo da Silva. Sim. Que parece que não tem. Ela diz que em Pernambuco não tem esse tipo de perícia. Até daí o Dr. Christian explica a história toda da importância desse tipo de laudo e o que pode acontecer. Se caso ele seja considerado psicopata, o que pode acontecer com ele? Vamos ver então esse pedaço também que é da live de membros. Uma pessoa, um louco, sem nenhum laudo, como o doutor Christian falou. Eles querem dizer o quê? Foi um louco? E sim, cadê o laudo? Quem foi o especialista? Pernambuco não tem um psicólogo forense, doutor, dentro da Polícia Civil. E isso é muito grave, ou seja, o inquérito vai ser finalizado sem qualquer tipo de análise psicológica forense. Né? Então, isso me preocupa muito, muito mesmo. Seria imprescindível essa avaliação. Aqui, olha, ele é um grande especialista em perfil de criminoso. Não é? Eu acho que, assim, tinha que ver, né? Porque, de repente, se você conseguisse traçar o perfil dele, né? É só autorização, uma autorização simples, o pedido ou do MP ou do delegado, para que eu tenha acesso ao sistema penitenciário e fazer a perícia. Eu faço isso em muitos casos. A gente pode fazer essa perícia assim para ajudar. O advogado dele pode impedir? O advogado deles pode me pedir também. Então, mas ele pode servir como assistente técnico. Não. E esse tipo de análise ajudaria, no caso deles, em quê? A gente entenderia, Beta, te responderia primeiro 2 coisas primordiais. Se o perfil dele bate com alguém que cometeria aquele crime. Então, uma testagem neuropsicológica forense, de personalidade, uma entrevista cognitiva forense, entendeu? Eu ficaria 2 dias. Né? Normalmente, criminosos em série, quando avaliam, são 2, 3 dias de avaliação, para sair um laudo completo. Os advogados vão fazer quesitos para mim, vão fazer perguntas, o judiciário, o MP também vão responder esses quesitos junto com o laudo e a aplicação desse material para responder todas essas dúvidas, inclusive se ele tem um perfil para fazer isso. Então, se ele é um psicopata, se ele é um doente, se ele não é, se ele tem transtorno de personalidade, se ele tem maturidade criminal, qual a motivação, se tem correlação, se ele está mentindo.
A perícia responde tudo isso, ajudaria muito eles. E se, por exemplo, no seu laudo você vê que você diagnosticar que ele não tem um perfil para fazer esse tipo de... Acontece também. também. E o DNA, como é que fica nessa hora? Aí dá um cruzamento pesado. Aí seria uma encrenca. Porque o perfil psicológico ele não mente também. Se o perfil diz, não, essa pessoa tem alguma encrenca em relação ao DNA. Pode ter outros criminosos envolvidos ali. Mas o perfil, Carla, me perdoa te interromper, Lucinha, Sandro, o perfil seria fundamental para o caso de vocês. E se o caso for levado perante o Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, também apresentar isso como perícia técnica, corroborando o perfil do Marcelo. Seria imprescindível para responder essas lacunas. Por isso que existem as perícias comportamentais no mundo inteiro. O Brasil trabalha menos com perícia comportamental, mas é necessário para esclarecer. Por quê? Nesse caso de vocês, é exatamente a lacuna maior é a motivação, e a motivação é o comportamento. E o comportamento são os aspectos psicológicos desse indivíduo. Uma coisa muito importante que eu acho que precisa ser discutida no nosso país, da mesma forma que foi criado o banco de perfil genético, o Brasil precisa criar um banco de perfil, né, psicológico, né, criminal dessas pessoas, desses agressores. Porque a gente também vem estudando ao longo de muitos anos, as pessoas, elas, né, cometem crimes parecidos, elas deixam ali uma assinatura psicológica na cena do crime. Então, eu acho que isso é imprescindível, né, que isso seja feito. E dizer que Beto, eu custo acreditar, isso talvez seja mais uma lenda que jogaram para os pais da Beatriz, que em Pernambuco não tem a condição de ter uma avaliação pericial criminal. Porque basta, né, um juiz pedir que um perito faça isso, né? O laudo mental. Faça uma avaliação. E o Brasil tem excelentes peritos criminais, né? Sim, peritos sabemos. psicólogos criminais ou psiquiatras criminais, mas ele precisa passar por uma avaliação. Porque esses profissionais sabem se o Marcelo está mentindo. Sim. A gente vai trazer também agora aqui algumas imagens. A gente vai entrar primeiro com vídeos que já foi mostrado, mas aí a gente vai entrar com imagens nunca apresentadas, que são do bebedouro, de algumas coisas da escola ali. Mas vamos começar, vamos ver os últimos momentos dessa família junto com a Beatriz ainda viva, ali dentro da escola. Vamos ver o vídeo aqui. Que eles vão estar... Aqui é o começo da festa, começou aí umas 6 da tarde, as pessoas chegando, são 2.000 pessoas nessa festa, que é a festa de colação de grau do 3º colegial. Tem umas pessoas que falam, mas eu nunca vi festa à noite em escola, então desculpa, eu já vi festa à noite em escola 500.000 vezes. O tempo todo. Aqui, olha a Beatriz, do lado do Sandro, sentadinha, tá vendo? Era umas 7 da noite isso daqui, que ainda vai começar a Beatriz com ele. Você viu que tá todo mundo com a camiseta do rosto da Samira, que é a filha mais velha da Lucinha e do Sandro, que é a irmã mais velha. A Samira está uma dessas daqui, que agora eu não consigo te apontar quem é, mas é uma dessas meninas. E toda a família foi festejar a colação de grau da filha. Aqui está o Sandro, tá vendo? Ele entrou aqui, segurando o microfone. Olha onde está a Beatriz. A Beatriz está aqui no negocinho vendo o pai. E ela está aqui, olha, ela de costas. Ela vendo o pai ali, entendendo a festa. Aí ela chega, ela foi brincar com os primos, chegou, sentou do lado da Lucinha. A Lucinha estava loira na época, porque muitas pessoas não entenderam que a Lucinha estava loira. Daí ela foi brincar de novo, daí ela voltou, senta aqui com a mãe, e está aqui o Sandro. Eles não sabem, mas são os últimos minutos que eles vão ser uma família inteira. Aqui a Beatriz, possivelmente aqui que ela pede para ir ao bebedouro, e ela vai. Vocês estão vendo que são essas escadas aqui? É importante ver que a arquibancada é como se fossem umas escadas, uns degraus. Isso guarda, porque a gente vai ver algumas fotos aqui. Aqui a Lucinha indo procurar a Beatriz já, porque a Beatriz não aparece, mas foram 15 minutos. Aí o Sandro é avisado que a Beatriz sumiu, o filho chega e fala, ele entra e pede para chamar, ele chama a Beatriz, ele fala, minha filha, onde você está, Bia, você vê que ele é amoroso no jeito que está chamando. Então, ele fala, todo mundo procurando por você, meu amor. Aí a festa continua aqui, essa continua a festa da escola, as pessoas
não sabe, tem gente já procurando a Beatriz, mas ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Então esse foi o vídeo. Esses são os minutos finais da Beatriz. Isso. E a mãe está sentada numa arquibancada. É. O formato da arquibancada é um formato de escada. Então agora a gente vai entrar aqui. Como a gente estava falando, a Beatriz está sentada na arquibancada. A Beatriz estava sentada junto com a mãe, com a Lucinha, e a Lucinha lá está. Então você vê que é aquela arquibancada em degraus. Vamos ver, então, primeiro o bebedouro para onde foi a Beatriz, que é muito perto ali do lado, é embaixo, literalmente, dessa. Você está vendo aqui, ó, esse branco? É tudo arquibancada. As pessoas estão sentadas aqui. Segundo a Lucinha conta, a sala onde a Beatriz foi encontrada morta, a Lúcia estava sentada em cima. Enquanto a filha estava sendo morta embaixo, a mãe estava sentada em cima. Isso é absolutamente chocante. Esse é o bebedouro para onde a Beatriz foi. Desceu para beber água. Ela desce para beber água. Ela vem aqui beber água. Um bebedouro que estava fechado, com 2 seguranças para não permitir para as pessoas irem, porque a escola estava vendendo água mineral e queria ganhar o dinheiro em cima da água mineral. É. Mas permitiu que um cara entrasse desconhecido para tomar água no bebedouro. Né? Você que é aluno não pode tomar água no bebedouro, mas um transeunte qualquer, sem ingresso, sem nada, pode entrar e tomar água no bebedouro. É isso que é chocante. Então, esse daqui é o bebedouro para onde a Beatriz foi. Agora, vamos ver, do lado desse bebedouro tem um corredor que é para onde vai a sala da Beatriz. Aqui. Isso é o que mais me intriga. O Marcelo, ele pega a Beatriz e vai para aquela sala ali. Primeiro, como é que ele sabia para onde levar? Para onde levar? Para onde levar? Porque se foi tudo surpreendente para ele, como que ele pega e leva para lá? Para onde? Porque é uma escola muito grande. Ele parece, a sensação que eu tenho, é que ele sabe para onde ele tem que ir. Por quê? Antes daquela porta, que está toda queimada, tem essa. Se você vai fazer uma coisa muito imediata, você vai para a primeira porta que você tem que entrar. Por que ele vai para aquela porta? Porque, olha só, além de tudo, essa primeira sala aqui, vamos ver a primeira sala, que ela que tem umas cadeiras brancas. Essa sala de materiais é esta sala. Uhum. Olha a arquibancada aqui de novo, tá vendo? É embaixo da arquibancada. Por que ele não entra nessa sala? Essa sala foi periciada, não tem sangue da Isabela, desculpa. Não tem sangue da Beatriz. Em nenhum lugar, não há qualquer vestígio de sangue aqui. Então aqui ele não entrou. Agora, de novo, você pega uma menina... Que é do lado do bebedouro. Totalmente surpreendente, você não foi para matar. Você não foi para matar. Aí você leva para essa sala... Que estava interditada. Que estava interditada e a Beatriz é encontrada morta. Onde está essa seta? Tem essas coisas redondas, pretas, que as pessoas não estão sabendo o que é, são bambolês queimados. É o que acontece dias antes... 20 dias antes. Alunos, ex-alunos, incendiaram, tacaram fogo nessa sala com os materiais esportivos que ali estavam. Então tem bola, bambolê, tinha muita coisa com plástico e borracha. O que acontece? Esses materiais deixam uma fuligem muito densa, que é diferente de você queimar madeira, que é diferente de você queimar papel. A fuligem é densa. Isso é uma outra dúvida que eu perguntei, porque qualquer pessoa que tenha contato com essa fuligem, não é uma coisa que você faz assim e limpou, ela gruda. Ela gruda na roupa, ela gruda na pele, ela gruda no dedo. Ou seja, não tem como ele ter entrado nessa sala e também não ter encostado nessas coisas. Ou seja, ele estava sujo de sangue e de fuligem. Então, aí vamos voltar, volta por favor para aquela do corredor que tem as 2 portas. E fora o cheiro, né? E um detalhe, pelo que eu entendi, na sala onde a Beatriz foi morta, não tinha luz, porque tudo estava queimado, não tinha lâmpada, não tinha nada. Nesta sala de materiais, tinha luz. Então, se ele entrasse, além de tudo, ele conseguiria até visualmente se safar melhor de sujeira, de sangue, disso, daquilo. Então, assim, primeiro, como que ele pega a Beatriz como é que ele leva para lá? E leva direto para essa sala? Como é que ele sabe que aí tem uma porta? Aí, de novo, eu vou dar minha participação aqui no meu achismo. Ele não fez isso sozinho. Sim.
É a tal da Palmar, que existe porque aquela porta onde a Beatriz foi morta, ela ficou danificada, ela não fechava por fora. Ela não consegue fechar. Então, alguém teve que ficar segurando a porta. Uhum. Sendo que a porta não estava aberta, ela estava fechada com, sei lá, arame. Com um arame, alguma coisa que a Lucinha falou que era um arame, alguma coisa. Então, quer dizer, ele quis ir para essa sala. Não, e alguém levou ele para essa sala. Então, tinham outras salas. O caminho era para aquela. O caminho era primeiro para aquela, tinham outras salas que ele poderia ter entrado. E uma do lado, gente. Aí ele entra numa sala que não tem luz, uma sala escura, cheia de fuligem. Como é que ele se machuca? Faz aquele assassinato brutal. De novo, vale ressaltar aqui, porque teve uma informação errônea do secretário que diz que só foram 10 facadas. Infelizmente, essa menina levou 42 facadas. Talvez ele tenha se enganado, vamos colocar assim, porque podem ter sido 10 grandes facadas e outras menores. Mas não tão até importantes. As menores são enormes, gente. São enormes. Assim, eu posso garantir para você, eu e o Beto, nós vimos o laudo necroscópico. Então, não são 42 fotos. Até porque também não são 42 fotos. São 42 facadas. E aí ele não se suja de sangue, ele não se suja de fuligem, ele faz tudo isso sozinho, no escuro, num lugar que ele não conhece. E sai pela porta que entrou. Pega uma menina que não oferece risco algum para ele. Não oferece risco algum. Fácil de pegar. Você viu aquela área ali? Ele rapidamente teria corrido, ido embora, se misturado na multidão. E uma coisa, só quem a gente viu, tem a planta do colégio aí, assim, planta baixa. A escola é gigantesca. Eu estudei numa escola gigante. São 10 mil metros quadrados, né? Não essa, por favor, que dá para ver mesmo. Isso daí. São 10 mil metros quadrados. A sala, não, a minha escola era muito grande. Ele entrou aqui, gente, e o ginásio está lá no fundo. Exato, ó. Ele vai até o ginásio, então ele entra por aqui. Ele tem que caminhar tudo isso aí. Também tem esse arco de entrada, ele vai até lá no fundo. Para ele sair de lá... Um quarteirão inteiro. Ele tem que voltar, porque ele só deve ter conhecido um caminho, concorda? É. Só quem estuda na escola que sabe por onde andar. Porque eu lembro que eu estudava numa escola muito grande, minha mãe não conseguia, tinha que estar comigo, senão ela se perdia. E olha, ia buscar os filhos. Imagina ele que não sabia nem que isso era uma escola. Achou que era uma igreja, segundo ele. Sim, não, e ele disse que ele entrou tem que ter voltado pelo mesmo lugar. Para beber água. Olha a informação que ele passa. Bom, só tem o bebedouro lá atrás? É impossível, porque deve ter vários bebedouros por aí pela escola, né? Porque ainda mais onde tem muita criança, ele no teria pátio. entrado até ter um banheiro aqui. Antes de chegar, ele tomaria a água da torneira. Sim, você pergunta, você está com sede, você fala, você pode me dizer onde tem um bebedouro? As pessoas, né, vão mostrar, olha, o bebedouro está aqui. Eu falaria, no bebedouro está fechado, não tem. Você tem que comprar água. E aí outra dúvida que fica, porque tem uma foto, né, que mostra esse suspeito passando por trás desses 2 seguranças. Ninguém parou esse homem. Tem a foto do Sandro, aquela selfie do Sandro com... Não é nem do Sandro, é do aluno tirando a foto com o Sandro e... horrorosamente falando, eles... Com os filhos, ele não sabe. Mas olha, a Beatriz está ali. E ele está ali, ó. E ele já está ali, o suspeito está ali. Olha a cor da camisa dele. 2 seguranças ali na porta. Ninguém parou esse homem. Ninguém. Por que ninguém parou esse homem? Uma outra dúvida, Beto, que acho que é a pergunta que não quer calar mesmo. Por que é que a escola não ofereceu ajuda, primeiro, para essa família? Porque o que essa família relata é horrível. A escola não ofereceu um copo d'água para eles. Imagina, né, você vendo, sabendo que sua filha acabou de ser assassinada. No dia seguinte teve aula. No dia seguinte teve aula. Não prestou solidariedade a essa família. Nunca ligaram para eles. Isso é uma coisa. E a outra, as indas e vindas atrapalhadas de informação, de dar material que a polícia precisava, dava picado, nunca entregava inteiro. Porque que, no fundo, ela criou uma confusão ali no processo de investigação. Eu não entendo. A primeira coisa que tinha que ter sido feito, gente, não precisa esperar a polícia chegar. Fechem os portões, daqui ninguém entra, ninguém sai. Será que ela estava com medo? Por exemplo, coloca essa foto, a foto 5 que eu mandei para vocês.
da câmera, a imagem da câmera de segurança. Não, Será que eles estão com vergonha de tipo isso daqui? Porque olha a imagem da câmera de segurança. Isso é a câmera que pegaria o autor agora, do bebedouro. Vale a pena colocar um pouco também essa imagem, do que o professor Pavinato fala. A escola tem total responsabilidade, não é a escola, qualquer estabelecimento tem total responsabilidade pelo que acontece dentro do seu estabelecimento. Nesse caso, a escola, ali dentro aconteceu um crime, um assassinato, toda a responsabilidade é da escola. Toda. E ele fala muito bem, acho que vale a pena ouvir um pouquinho. Se o Marcelo da Silva é suspeito, a escola não é suspeita, ela é culpada. Ah, ela vai para a cadeia, o diretor vai para a cadeia? Não. Vai para a cadeia quem cometeu o ato criminoso, quem mandou, quem planejou. A escola ela é responsável civilmente. Nós temos duas esferas, né, nesse crime. Nós temos um crime que é um ato de violência contra a sociedade porque perturba a paz social e por isso ela é investigada pelo Estado e a denúncia é feita pelo Ministério Público. E nós temos uma família destroçada que teve um claro dano moral, que teve abalada a sua existência, e é um dano moral dos mais graves, que é o chamado dano existencial, porque isso afeta o resto da vida de todos dessa família. Da irmã mais velha, do irmão do meio, da mãe e do pai. Que não vão jamais se livrar dessa dor. Que vão carregar até o último dia da vida essa tristeza. Que vão sentir culpa, como eles dizem numa das entrevistas, que é saber se eles podem ficar felizes quando vem a neta sorrir. A vida deles foi destroçada e isso é um dano moral, é um dano existencial. E o Código Civil brasileiro é muito claro ao dizer que os estabelecimentos de ensino são responsáveis independentemente de culpa por tudo aquilo que acontece dentro do estabelecimento de ensino. Então este colégio, além dessa minha lucubração sobre isso ter sido um crime encomendado a esse cangaceiro por conta de um pai, de uma aluna parecida com a vítima que seja importante ou que tenha algum tipo de problema, a outra questão é o colégio atrapalhou a investigação porque ele não quer mexer onde dói mais, que é o bolso. Porque trata-se aí de uma indenização incalculável. Se os tribunais superiores brasileiros fixarem em milhões essa indenização, ela não vai ser suficiente jamais para compensar a dor dessa família. Mas fazem isso também por um motivo que eu desconheço, porque não importa se a investigação criminal demora mais ou menos, o colégio ele é responsável independentemente de culpa. Se um transeunte, se fosse o Marcelo da Silva entrar na escola e lá ele se acidentasse, o colégio era responsável por indenizá-lo desse acidente. Ainda mais com uma criança. E a educação é um dever do Estado. Um colégio, mesmo que particular, ele deve, porque ele atende a essa competência do Estado brasileiro, que é educar uma criança, por deveres muito maiores que os outros casos de responsabilidade sem culpa do nosso direito. Ele tem que atender estritamente um princípio do direito civil que pouca gente dá atenção, que é o princípio da precaução. Você lida com crianças. Você precisa ter a vigilância redobrada. Então, a Secretaria de Educação do Estado do Pernambuco deveria, no mínimo, rever. Deveria, sim, rever
se o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora tem condições de atender o princípio da precaução, tem condições de educar e zelar pela segurança de milhares de crianças, de jovens que ali estudam, porque é responsabilidade civil, a partir do momento em que o crime foi perpetrado dentro do colégio, é responsabilidade do colégio. Tivesse segurança, não tivesse segurança, o colégio tem que saber que ele responde pela lei como qualquer outro colégio do Brasil. Uma pessoa jurídica deve obedecer à lei como qualquer outra pessoa jurídica e como qualquer outra pessoa física. Ninguém está acima da lei, a não ser que exista uma mentalidade cangaceira nesse colégio, coronelista, seja lá o que for, que nutra alguma esperança de, os poderosos educam seus filhos aqui, nada vai me acontecer. Não pode, não deve. O colégio deve ser responsabilizado com todo rigor na esfera civil, independentemente do resultado a que se chegue na esfera criminal. O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Petrolina, no Pernambuco, tem. Porque se a justiça brasileira tem o mínimo de preocupação em fazer justiça que condenar este colégio a indenizar, a compensar o dano moral existencial que ele causou a esta família. Agravado pelos fatos claros, comprovados, de conhecimento público e notório de que ele atrapalhou a investigação criminal. Sim, verdade. De que ele não colaborou, de que ele não atende ao princípio da precaução, porque a câmera não funcionava, a imagem não estava boa, não deu pronta a resposta. Não, eles lavaram a sala com água sanitária, uma sala que estava isolada, eles mexeram no local do crime. Não, aquele ainda pequeno local do crime ainda foi, né, alterado. Trabalharam testemunhas. Veja, o bebedouro, tinha um segurança do bebedouro. O segurança não viu um homem estranho. Chegaram para o segurança e disseram, tem um homem no banheiro das meninas. Ao invés do segurança ver, ele pergunta, como era este homem? Isso é o cúmulo do absurdo. Então tudo isso se soma para agravar e aumentar o valor da indenização que este colégio deve a esta família. Porque este colégio precisa ser penalizado administrativamente pela Secretaria de Educação Estadual e na esfera civil. Ela precisa indenizar o dano moral, o dano existencial, num valor muito alto. E na live de membros, a Lucinha conta que eles estão, sim, processando a escola. Então, eu acho que pelo menos que essa justiça civil seja feita. Seja feita. Que a escola pague, pelo menos, mas porque assim, né? Em dinheiro. Qual o valor, né? Não tem, Quanto vale a vida do seu filho? Quanto vale? E eu não entendo por que não ajudaram, por que não foram solidários, por que não acolheram. Essa família vem sofrendo absurdos um atrás do outro. Primeiro um assassinato brutal de uma menina de 7 anos. Depois não receberam ajuda nenhuma do local onde o crime aconteceu. Depois todas essas confusões que envolvem a investigação e entra e troca delegado, troca isso, troca aquilo. Gente, é um absurdo. Se toda parte, né, da questão do inquérito policial está nas mãos e no poder do Estado, o Estado precisa ser mais ágil, o Estado precisa ser mais presente, o Estado precisa, sim, oferecer toda a ajuda que essa família precisa. E aí não é só no caso da Beatriz, mas em qualquer caso. Sim, claro. É que eu acho que também eles não faziam ideia de que o caso da Beatriz tomasse esse tamanho de comoção nacional. E que bom que tomou. Sim, claro que sim. E que bom que tomou, que bom que esses pais não desistem, não desistiram. Eu tenho certeza que eles não vão desistir até que a verdade venha à tona.
Porque, de novo, como a gente, né, durante até a live falou, quando um crime acontece, tem duas perguntas que precisam ser respondidas. A autoria e a motivação. Sim. Não adianta ter o autor. E qual é a motivação? Vamos ver também, a gente até mostrou durante a live, a imagem da Beatriz chegando com os pais, que também eu sempre falo, são os últimos minutos de felicidade que essas pessoas não sabem que estão tendo. Elas estão chegando às 19h04. A Lúcia, o Beatriz e o Sandro chegam de mãos dadas. E vamos ver a outra foto de eles lá na arquibancada também. Olha ali, ó, tá vendo? Olha a Lucinha e a Beatriz e o Sandro. Santa pra cá. E me choca muito uns comentários que eu li de gente falando assim, 13 pessoas na família e ninguém vai com a menina tomar água. Um minuto. Não vamos transformar a família em algoz também. Não tem culpa nenhuma. Não são culpados de nada. Segundo, quem que na escola onde estuda para ir tomar água no bebedouro, o pai e a mãe precisam ir junto? Ela não estava no meio de um shopping center que tinha que descer 10 andares. Ela estava dentro da escola. A sua escola é o lugar de maior segurança para uma criança. É onde você se sente absolutamente sem risco. O Beto falou uma coisa muito importante. Por que esse crime é tão cruel? Porque, assim, a gente aqui analisa vários crimes, né? Então, na grande maioria, que envolvem familiares, envolvem amigos, mas quando você vai ver a dinâmica daquela família, a dinâmica daquela amizade, parece que já tinha ali, né, vários ingredientes mostrando isso aqui não vai acabar bem, isso aqui acabará mal. É uma questão de tempo. No caso dessa família, a dinâmica é uma dinâmica de amor, de carinho, de pertencimento, são pais amorosos, uma família muito unida. Então, assim, não é que assim, aquilo estava, né, prestes a acontecer a algum momento. Não! Aquilo não deveria ter acontecido. Eles foram destruídos mesmo. Sim. Porque é algo completamente que é inexplicável para eles o que eles passaram. E eu proponho para a gente terminar com o Sandro, durante a live de membros, nos tocou muito ao comentar o que ele achava da importância da investigação criminal. E ele, como sendo família da vítima. Vamos ver o que ele fala da importância da investigação criminal, que a mim tocou bastante por conta ao trabalho que a gente faz. Que legal que que legal que as pessoas vejam isso não com sensacionalismo, mas com essa visão. E eu lembro que na conversa com Beto, e Beto me apresentava a proposta de conversar sobre o caso Beatriz, né? Ele teve um momento que acabou dizendo que a investigação criminal, uma série da mídia lendo, não é? Isso. E dizia, Sandro, nós trabalhamos com casos já solucionados, com casos já resolvidos, né? E o caso Beatriz ainda não tinha sido resolvido, ainda estava, isso no mês de... porque a gente fez duas entrevistas, uma em novembro, final de novembro, e outra agora em janeiro. Então, Beto, vocês são pé quentes, realmente. Vocês nos deram esse estímulo, entendeu? Como eu falei a vocês, o papel da imprensa, ele é fundamental, a gente é desgastante, é cansativo, mas é importante a gente sempre falar com todos, atender a todos. Eu quero dizer que vocês são pé quentes porque foi a última entrevista dada por nós antes da caminhada, não é? E no final da caminhada nós tivemos a descoberta a polícia conseguiu prender um suspeito que já estava preso. Sim, maluco. Então, o caso Beatriz já tem um andamento diferenciado. Sim. Então, investigação criminal faz parte da história do caso Beatriz há muito tempo. Muito obrigado. Doutor Cristo, a gente acompanha, doutor Guido, a gente acompanha em outras séries de vocês aí. A gente pega muito das falas, a gente ouve muito e ganha conhecimento a partir desse tipo de programa. Eu até disse a vocês que continuasse. Vocês têm uma missão muito importante, né? Uma missão forte. As pessoas precisam ser ouvidas.
e principalmente as famílias. O que é que eu dizia? Os pais de vítimas são os mais interessados na resolução dos casos. E parece que a polícia, parece que os secretários, os governos, as autoridades, as instituições, elas, de uma certa maneira, colocam a família em segundo plano. Nós precisamos ser ouvidos, a família precisa, ela tem, é a família que contribui principalmente. Nesse caso, Beatriz, foi didático, tanto é que a live de vocês foi uma live brilhante aqui no grupo, o grupo de Somos Todos Beatriz. O pessoal está eufórico com a perfeição da live de vocês, o conteúdo. E aí, como ele fala, né, é assim, o nosso trabalho aqui, a gente de alguma forma busca dar voz àqueles que foram calados. E a gente vai continuar fazendo isso. E isso é muito importante, porque é um trabalho de trazer algumas respostas, inclusive para a sociedade. Esse é um crime que chocou. De novo, aqui fica o meu apelo aí ao governador do estado de Pernambuco, que ele, de fato, coloque esforços para que esse crime seja esclarecido, mas esclarecido mesmo, de forma transparente, de forma honesta, sabe? De forma a não restar dúvida, para que essa família tenha alguma paz. Essa menina não volta, infelizmente. Ela deveria estar aqui conosco, né? Sendo uma adolescente, brincando, fazendo planos de futuro. Ela não volta mais. Mas o Estado e o bom trabalho policial podem trazer um pouco de luz, né? Nessa questão tão sombria, né? E acho que é tempo de corrigir os erros. E não vamos proteger, né, criminosos. Eu acho que isso não pode acontecer. Não adianta, tem o autor, cadê a motivação? Ele é o único autor ou temos outros autores? É isso que fica aí. E a gente se despede aqui, não é isso, Beto? Então, até a próxima. Obrigado. Um abraço para vocês.